Todos acharam Lucas, capítulo 13, do verso 10 ao verso 17? Amém? Só eu que não achei. Para lá. Diz assim a palavra do Senhor. E ensinava no sábado numa das sinagogas. E eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade, havia 18 anos, e andava curvada, e não podia de modo algum endireitar-se. Verso 12. E vendo-a, Jesus chamou a si e disse: Mulher, estás livre da tua enfermidade. Pôs as mãos sobre ela, e logo se endireitou e glorificava a Deus. E, tomado a palavra, o príncipe da sinagoga, portanto, o líder da sinagoga, indignado porque Jesus curava no sábado, disse à multidão: 6 dias é mister trabalhar nesses, pois vindes para seres curados não no dia de sábado. Veja a indignação dele. Olha o verso 15. Respondeu, porém, Jesus e disse: Hipócrita, no sábado não desprende da manjedoura cada um de vós o seu boi ou jumento para levar a beber? E não convia soltar da prisão no dia de sábado esta filha de Abraão, a qual 18 anos Satanás tinha presa? Vamos ler só até aqui. Aliás, vamos ler até o 17, que depois eu faço o fechamento. E dizendo isso, todos os seus adversários ficaram envergonhados e todo o povo se alegrava por todas as coisas gloriosas que eram feitas por ele. O que nós estamos vendo aqui, irmãos, é uma passagem que Jesus faz mais um dos seus milagres. Eu escolhi essa versão, não sei nem se apareceu ali no telão. Normalmente eu uso a NVI, mas hoje eu fiz questão de usar João Ferreira Almeida, edição corrigida e revisada do texto original. É um texto um pouquinho mais rebuscado. Eita, que hoje a coisa tá difícil, uma trava na língua, misericórdia. E é um texto que traz um detalhe diferente. Eu não sei como é que está a sua versão, mas o meu texto começa dizendo, lá no verso 10, que Jesus, então, estava num sábado numa sinagoga, e ali estava uma mulher que tinha um espírito de enfermidade. Algumas versões dizem que ela estava possuída. Mas no final, a gente vai então descobrir se de fato o que ela tinha era apenas um espírito de enfermidade, ou portanto era só uma enfermidade, ou se de fato era um espírito maligno que estava com ela. Jesus estava ministrando como sempre fazia, e ele entrava em algumas das sinagogas. Nós temos que entender o que significa sinagoga. Aliás, a palavra sinagoga, lá no livro do Apocalipse, é usada de maneira errada, né? Não digo errada, mas de maneira a depreciar o que é uma sinagoga. Alguns textos aparece que sinagoga do diabo. Então tem pessoas que, poxa, mas a sinagoga não é uma coisa boa. Acontece que sinagoga era um núcleo de ensino, um lugar de ensino. Ora, em Jerusalém, na época de Jesus, o templo criado então inicialmente por Salomão, ele foi destruído e ele foi reconstruído e ainda não estava completamente acabado, mas no tempo de Jesus havia então o grande templo lá em Jerusalém. Se Jesus está ensinando numa sinagoga, é como se ele estivesse ensinando numa extensão, numa congregação, numa igrejinha menor, num templo menor, só para vocês se situarem. Jesus estava ali ensinando e ele entrava para ensinar. Ali tinha uma mulher possessa, tinha uma mulher que tinha um espírito de enfermidade. Quantos anos que ela tinha ali? Que ela estava doente? 18 anos. Primeira coisa que nós temos que entender, então, já que sabemos que sinagoga é um lugar pequeno de ensino, naturalmente que os homens iam na sinagoga e as mulheres não podiam sentar junto com os homens. As mulheres ficavam lá atrás, nos últimos lugares. As mulheres tinham, nesse período, essa separação, né? Ficavam lá no último. E Jesus, e é muito comum, eu fico imaginando que eu estou aqui, eu estou vendo vocês por inteiro, mas consigo ver, inclusive, as últimas pessoas. A sinagoga, assim como qualquer outro lugar, ele tem um lugar um pouco mais elevado, uma plataforma um pouco mais elevada, de maneira que Jesus via. É claro que Jesus, sendo Jesus,
essa pessoa podia estar escondida atrás de um pilar que ele ia ver. Mas eu estou vendo do ponto de vista humano. Jesus está ali ensinando e o texto diz que ali havia uma mulher com espírito de enfermidade e ela já estava há 18 anos sofrendo. É interessante porque a Bíblia vai sempre destacar esse período. Vocês lembram que Jesus curou um homem paralítico no tanque de Betesda? Você lembra dessa história? Há quantos anos esse homem estava paralítico? Há quantos anos ele estava sentado esperando que a água se mexesse e ele não conseguia ir? Alguém lembra? 38 anos. Então a Bíblia vai relatar pessoas que ficaram um período. E é interessante porque todas as vezes que Jesus cura uma pessoa dessa, Jesus diz: vai e não peques mais. Vai e você está livre, como disse essa mulher, você está livre desse espírito. Bom, ela tinha 18 anos que estava enferma. E essa doença encurvava, né? A gente lembra da IBD, a gente lembra da escolinha, né? Daquela musiquinha do homenzinho todo que morava numa casinha torta, né? E essa mulher também tinha uma inclinação física. Então talvez você diga, por isso que Jesus viu essa mulher. Aliás, qualquer pessoa notaria essa dificuldade, porque afinal de contas ela anda assim, ó, curvada, né? Mas não é só isso, não. O que Jesus olha não é tão somente a questão estética e física, porque essa todo mundo olha, mas ele olha também o coração e ele olha por dentro de nós, né? Essa mulher há 18 anos. A pergunta é: o que será que ela fez para que esse espírito entrasse nela? Qual foi a área da vida dela que ela permitiu que esse espírito entrava? Porque há 18 anos atrás não tinha nada, ela estava normal, ela tinha uma vida normal. Se nós regressássemos, então, a partir da ótica dessa história, 18 anos antes, essa mulher andava e vivia e convivia com a sociedade normalmente. Dado o momento, aconteceu algo na vida daquela mulher. O espírito de enfermidade entrou. E nós temos que começar a pensar, embora o texto não entre nesses detalhes, mas uma coisa é clara: já fazia 18 anos, significa que 18 anos atrás, exatamente, ela não tinha esse espírito. Como que aconteceu? Em que momento aconteceu a entrada desse espírito? Será, aqui eu estou pensando, será que no momento em que ela, de certa maneira, foi invadida por esse espírito, ali ela já se encurvou? Ou será que quando o espírito entrou, ela nem percebeu, mas no decorrer do tempo ela foi se inclinando, ela foi baixando, as dores foram surgindo, até que andasse de fato inclinada. Isso faz a gente pensar, irmãos. Primeiro ponto é: o que fez com que essa mulher, então, permitisse, ou então, o que aconteceu para esse espírito de enfermidade atacar ela? Veja, essa mulher estava na sinagoga e ela não estava endemoniada. Ela não estava com as mãos para trás, ela não estava falando grosso, ela não estava como a gente vê aí, quem sabe na televisão ou qualquer outro lugar, pessoas possuídas. Não, não, não. Mas ela tinha um espírito de enfermidade. Na minha versão, na versão NVI, ela diz que ela estava possuída. Quem possuía ela? O Espírito Santo? Não. Possui um espírito de enfermidade. Essa mulher, então, dado o momento, contraiu ou permitiu. E a gente, numa expressão mais de crente, poderíamos dizer, ela, dado o momento, ela deu lado, ela deu brecha, ela permitiu. Dado o momento, ela ficou fragilizada como alguém que, quem sabe, está com a sua defesa imunológica baixa e aí está sujeito a qualquer gripe, qualquer doença, qualquer doença. Irmãos, a depender do medicamento que você está tomando, né? Tem medicamento tão forte que pode abaixar a imunidade. Por exemplo, quem faz hemodiálise, quem faz qualquer tratamento, a imunidade baixa tanto que você não pode ficar exposto a lugares. Os bebezinhos recém-nascidos, né? Quando sai da maternidade, então tem que evitar que pessoas ficam, né? Normalmente, as visitantes, eu sempre tinha isso com o João Marcos quando era pequeno, aí vinha as visitas, não pega não. Ah, mas eu quero pegar, não pegue não, tá muito bebezinho. Teve aqui Dilza que teve duas netinhas, também teve esse cuidado. Não é para todo mundo ficar pegando, não. Porque você não sabe, a pessoa tá com a camisa, sei lá onde que, né? As crianças não têm essa imunidade. Então, do ponto de vista espiritual, é a mesma coisa. Dado o momento, a imunidade, se é que dá para dizer assim, né? Fazer um paralelo.
a questão, o espiritual dessa mulher estava tão fragilizado que o inimigo entrou. Isso pode acontecer nos dias de hoje? Pode, irmãos. Pode. As pessoas aí estão sujeitas a isso. Não pode possuir o corpo. Não. Porque no crente habita o Espírito Santo. Mas ele pode te oprimir? Pode. Ele pode usar outras pessoas? Pode. Lembrando, irmãos, que no período em que Jesus estava aqui na terra, o Espírito Santo desceu. Quanto tempo depois que ele já tinha morrido e ressuscitado? 40 dias. Lembre que ele disse para os discípulos: não saiam de Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos. Até enquanto ele estava, ele era o Deus conosco, o Emanuel. Então, depois que ele morreu, o terceiro dia ressuscitou, ele fica ainda com os discípulos por um período e depois ele sobe. Ele diz: olha, eu vou para o Pai, mas vou mandar para vocês outro Consolador. Fiquem aqui. E aí o Espírito Santo veio e veio de maneira definitiva. Pronto. Então, a partir desse momento, cada um de nós que reconheceu os seus pecados e que confessou e que se arrependeu e que recebeu Cristo como seu único e suficiente Salvador da sua vida, você recebeu o Espírito Santo e, portanto, você foi batizado no Espírito Santo. Ponto. Selado. O inimigo não pode mais possuir o seu corpo. A gente vê, às vezes, em outras denominações, algumas situações esdrúxulas. Ah lá, o crente possuído. Não. Então, se ele está possuído, não tem o Espírito Santo. É simples assim. Porque onde há luz, não pode haver trevas. Mas aqui as pessoas eram sim possuídas. Nesse período de Jesus, você vai ver várias pessoas aqui e ninguém podia expulsar. Nem o sinédrio, nem o sacerdote, ninguém podia expulsar. O demônio entrava, usava as pessoas e ninguém podia tirar. O primeiro que começou a expulsar os demônios foi Jesus. Então, essa mulher, ela havia 18 anos carregando esse espírito de enfermidade. Repito, não é que ela estava endemoniada no momento manifestada. O crente precisa entender isso. Lá fora, se você não é crente, se você tem alguém, um parente, alguém, pessoas que não têm o Espírito Santo, elas podem ser ocupadas, possuídas pelo espírito demoníaco. Isso é uma realidade espiritual. Tem muita gente que tem até medo de falar disso, mas se você é crente, você tem que saber a verdade bíblica. Se o Espírito Santo mora em ti, não tem como o inimigo te possuir, mas tem como, te oprimir. Tem. Ele tem como usar outras pessoas, mas ele não pode te possuir. Tá claro isso, irmãos? Tá tranquilo isso? Bom, naquele período, então, podia. E essa mulher, então, dado o momento, permitiu e o inimigo entrou. Então, o que eu quero tirar do aprendizado nessa primeira frase aqui? É que nós, irmãos, embora não possamos mais ser possuídos, que nós temos uma blindagem, mas o inimigo pode usar pessoas à sua volta. É possível que dentro de uma igreja, seja qual for a denominação, possa ter pessoas assistindo o culto e ainda assim sendo possuídas pelo diabo? Vocês acham que pode ou não pode? Em qualquer igreja, independente da denominação, é possível que tenha pessoas assistindo o culto, como vocês estão aqui agora, sentadinhos, e que possuem um espírito maligno? É possível? Sim ou não? Quantos acham que é possível? Levanta a mão. Quantos não acham possível? Levante a mão. Então todos acham possível. Sim, é possível. Porque, irmãos, a igreja, primeiro, o culto é público. Certo? O culto é público. Entra aqui. Agora, todos que estão dentro da igreja são convertidos? Todos que. Não, não, estão buscando, é verdade. Essa mulher, há 18 anos, ela tinha esse espírito. A gente não sabe se ela congregava ali naquele lugar, naquela sinagoga há 18 anos, ou se ela nunca foi para a sinagoga, mas ficou sabendo que Jesus estava lá. O texto não deixa claro. O que nós estamos olhando aqui, a luz da Escritura, diz que Jesus ensinando num sábado na sinagoga, e eis que estava ali uma mulher. Bom, estava ali porque ela congregava, ou estava ali porque ela ficou sabendo que Jesus estava ali? A gente não sabe. Qualquer coisa que eu diga aqui pode ser uma especulação. O fato é que naquele dia ela estava ali. O Espírito estava nela
E não estava só naquele dia. Então, às vezes a gente tem uma visão de que se eu vou para a igreja eu estou protegido. Não, irmãos. Não. Não é bem assim. Essa mulher então sofria e nós temos que ficar esperto. Cuidado com a sua imunidade espiritual. Embora o espírito não possa entrar no seu corpo, tem até uma frase que diz aí, o fulano é corpo fechado, né? Pronto, então você tem um corpo fechado pelo Espírito Santo. Mas é verdade que o inimigo então vai tentar lhe atingir de outra maneira. Como? Filhos, pais, netos, pode saúde, emprego, acidente, bala perdida, confusão. Ele pode ter uma gama imensa. Cuidado com seu nível de imunidade espiritual. Tá boa? Se tá boa, você vai tirar de letra. Né? Quem tem uma boa imunidade de saúde não pega a gripe. A pessoa pode espirrar do seu lado. Mas se você tiver fraquinho, qualquer coisa, um vento gelado, pronto, já fica doentinho. Então, mantenha-se firme na palavra de Deus para que a sua saúde, então, aumente. Essa mulher, então, foi liberta por Cristo daquele cativeiro. Ela estava presa? Sim. O próprio Jesus disse, no verso 16, não convinha soltar da prisão essa que também é filha de Abraão. Ela estava presa nas mãos do inimigo. A humanidade, irmãos, está presa na mão do inimigo. O mundo, quando eu digo mundo, não estou falando do planeta Terra, né, da girafa, do gelo, estou falando do mundo sistema. O mundo está na mão de Satanás. Isso é uma verdade bíblica, não é o pastor que está dizendo isso. A Bíblia diz: o mundo jaz no maligno, está na mão do maligno. E tudo que há no mundo, inclusive, tudo que há no mundo. Deixa eu pegar um texto aqui para dizer isso. Ó, não ameis o mundo. Isso está lá em 1 João, capítulo 2, do verso 15 a 17. Não ameis o mundo, nem no que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, o que há no mundo? A concupiscência, a corrupção da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba, não é do Pai, mas é do mundo. Então isso faz parte do mundo. O mundo é assim. Seja em qualquer regime, o regime capitalista, o regime comunista, o regime social, não importa, sempre vai haver corrupção, sempre vai haver pessoas tentando machucar pessoas e tudo mais assim. Deixa eu voltar para o meu texto aqui que eu fechei minha página. Satanás, então, é o grande escravizador. Ele mantém debaixo dos seus pés ali, ó, massacrando as pessoas. Uma coisa interessante é que essa mulher tinha um aspecto físico diferente. Ela andava encurvada. Mas, eu repito, o mundo continua, até nos dias de hoje, ainda escravizado e encurvado para o pecado. O jugo do pecado prende uma pessoa e escraviza essa pessoa. Basta ver uma pessoa que é viciada no cigarro, em droga, em bebida, em jogo, em prostituição, não importa o jogo. Essa pessoa tem uma necessidade física de realizar aquilo ali. Depois que ela faz, ela se arrepende. Depois que ela faz, ela chora. Depois que ela faz, ela sofre. Sofre também seus familiares. É um arrependimento. E até posso acreditar que é genuíno. Mas a vontade, a compulsão, a corrente do Satanás vai fazer com que ele repita, e que ele repita, e que ele repita. Tem gente que perde esposa, filhos, dinheiro, carreira, saúde, perde tudo. E acredite, continua. Ele sabe que não pode fazer, mas vai. O que é isso? Uma escravidão. Ele é subjugado pelo inimigo. Essa mulher então andava encurvada. Irmãos, é verdade que nem toda enfermidade é um espírito de enfermidade. Cuidado para a gente não ser aquele crente bitolado e qualquer coisa é Satanás. Se você come açúcar, se você não faz exercício, se você, enfim, extrapola, e aí você está toda, né? Todo bonito assim que nem eu, vai dizer o quê? Que é Satanás que deixou minha barriga grande? É o Satanás da Coca-Cola, o Satanás do quê? Pô, gente, não dá para fazer isso, né? Então, nem toda doença ela é maligna. Cuide-se. Mas sim, existe espírito de enfermidade? Existe.
Você vê aí fora pessoas fazendo exames, irmãos, gastando fortuna, e faz tomografia, e faz eletro, e faz não sei o quê, e faz exame, não tem nada. Claro que às vezes pode ser psicológico, a pessoa sofrendo é, psicologicamente, aí somatiza e isso reflete no corpo. Mas o exame não mostra, mas ela sente a dor como se lá estivesse, embora o exame não mostre. Então tem a questão aí, a questão psicológica. Mas existe doenças, enfermidades espirituais? Existe sim. E é o caso dessa mulher. Só no livro de Lucas nós temos outros casos. Nós estamos lendo o capítulo 13, mas no capítulo 11 diz que existia um endemoniado que ele era cego e mudo. Capítulo 11, verso 14. Também tem no capítulo 8, do verso 26 a 39, que fala do gadareno. Também tem em Lucas 9, de 38 a 42, um jovem que era lunático e era possesso. E ele se atirava na água, se atirava no fogo. Tudo isso aqui são possessos. São possessões. O inimigo fazia literalmente gato-sapato, né? O termo que a gente usa. Usava e abusava. E Jesus, olhando aquela mulher, chamou ela, orou com ela e disse: você está liberta dessa enfermidade. Liberta dessa enfermidade. Essa mulher, dado a sua condição física, não podia nem erguer a cabeça. Já imaginou que humilhação, irmãos? A gente às vezes se humilha para muita gente. Às vezes a gente sofre injustiça, tem que se humilhar, não pode nem dizer que está errado, né? Mas nesse caso ela andava fisicamente olhando para o chão. E não tinha médico, a gente não sabe a condição financeira. Vocês lembram daquela mulher que andava também com fluxo de sangue e que ela gastou todo o dinheiro que tinha? A gente não sabe se essa mulher procurou. Como é o nome da, João, o nome daquela especialidade que a pessoa tem problema de coluna? Ah, é isso mesmo. E existem outras especialistas, né, que vão lidar aí e coloca aquelas agulhas, como é o nome daquilo, gente? Note que eu não estou falando no microfone, né? Vocês estão ouvindo o que é, mas eu não estou repetindo aqui não, para não dizer que o pastor está dizendo que é isso e aquilo. Mas enfim, a gente sabe que existe especialistas. O texto não diz se ela gastou dinheiro, se ela foi. O fato é que ela andava torta. Ela tinha uma vida, irmãos, inválida. Ela era inválida. Podia passar pano? Podia? Não podia. Não podia. Há 18 anos, ela andava, irmãos, completamente diferente da população. Ela sofria discriminação? Podemos dizer que sim? Claro. Aliás, qualquer deficiência física gera uma discriminação. Qualquer. Da menor a maior. Né? Eu tenho uma deficiência auditiva e sofro discriminação no dia a dia. Quando eu digo, olha, é porque eu tenho uma deficiência física, a pessoa começa a gritar imediatamente comigo. Me dá vontade de dizer, meu filho, eu tenho uma deficiência, eu não disse que sou, né? Mas é normal, as pessoas não sabem como lidar. Quando você se depara com alguém que é mudo, como é que você fica? Você fica paralisado. Você gesticular o quê? Tem aí Elisângela que está fazendo, que já fez o curso, né, de Libras e tal. Não sei o que falar. Aliás, Elisângela, me ajuda a lembrar para esse ano que vai entrar, nós já estamos no ano, a chamar o pastor lá da IBAN, que é o pastor que é mudo, né? E ele fala aqui, vai ser muito legal, vou deixar você com essa missão de ir atrás, conversar com ele. Você sabe conversar com ele, não sabe? Então, vai conversar com ele. Vai lá na IBAN, marca uma hora, conversa com ele. Nós não sabemos lidar com a deficiência do outro. Tu já viu como é que é isso? Então, a pessoa ela é discriminada. Não porque de propósito. A gente não sabe lidar. Quando a pessoa não tem uma perna, um braço, uma mão, de certa forma é até melhor. Porque você diz, a pessoa está falando, ela compreende, ela só não tem um braço, mas ela compreende, não é isso? Pessoas, os cadeirantes sofrem discriminação e dificuldade de locomoção, enfim. Essa mulher, 18 anos andando encurvada. Não tem jeito. Faz o que com essa pessoa? Pense numa situação esdrúxula. Ela está na tua frente e ela está completamente curvada. Ela não consegue olhar para o seu rosto. Senhora, bom dia. A senhora está me ouvindo? Você não sabe nem se ela está ouvindo. Imaginou que situação, gente? Essa mulher sofria. Durante 18 anos, quem sabe aquela mulher ia toda semana no templo ou na sinagoga. A gente não sabe.
se foi a primeira vez que ela foi ou se ela ia direto. Mas ela ia. Durante os 18 anos, ela teve que sentar num banco do lado. Todo Por quê? Porque quem sabe, ela permitiu. Eu não estou dizendo que ela permitiu, eu estou imaginando por que é que o inimigo entrou na vida dela. Assim, nós temos que avaliar, às vezes, irmãos, por que é que certas coisas acontecem na nossa vida. Depois não dá para reclamar, não. Porque muitas das nossas dificuldades foram nós mesmos que escolhemos. Eu tenho batido muito nessa tecla. Aliás, há 3 anos atrás, eu fiz uma série, acho que vou até retornar com ela, uma série dizendo que o que você planta, você colhe. As nossas escolhas interferem diretamente no nosso futuro. Então é a hora. Dá para mudar o nosso futuro ainda? Dá. Dá para melhorar a qualidade de vida para o futuro? Dá. Dá para amenizar o prejuízo que eu mesmo causei hoje de manhã, vendo uma entrevista de um médico falando sobre as inflamações que o corpo tem em função dos alimentos, que agora eu sou desse, né? Que eu fico assistindo o vídeo para ver o que eu posso fazer para desinflamar. Depois do prejuízo, eu tenho que correr atrás. Então eu fico assistindo esses vídeos e fico vendo ele dizendo das inflamações do corpo causadas por alimentos e ele dizendo que as inflamações é um inimigo silencioso. Por quê? Porque começa a doer uma articulação, uma dor no braço, aí você acha que foi um mau jeito, aí você passa uma pomadinha, um doutorzinho, sei lá o quê, né? E você até melhora, mas são inflamações que vão se instalando. E como você não consegue cortar a fonte daquilo que vai inflamando, e você tem uma vida continuada, então imagine alguém que não sabe que tal alimento ou certas coisas inflamam o corpo. E ela consome isso durante 30, 40, 50 anos. E ele dizendo que essa inflamação do corpo vai então ser uma inflamação crônica e que vai gerar uma série de doenças. E por nós não temos a cultura da pesquisa, enfim, de cuidar, então a gente costuma dizer, não, é doença de velho. Você pode ver que todo idoso tem dor. Não, não, idosos. Amém. Eu sou um, para descer aqui. Tem dor em tudo. Aquele que diz que não tem dor, então não é idoso. Né? Todo mundo tem. A gente, não, por não saber dessas informações, a gente leva uma vida e vai levando. E lá na frente, os jovens aqui podem comer o que quiser. Né? O que quiser. Corpo sarado. Ô, Fran, como é que tá a barriga aí, ô, Fran? Ainda tá tanquinho? Ou já tá blindado? O meu também é um tanque de guerra. Não é um tanquinho, é um tanque de guerra. Quando a gente é jovem, isso não se manifesta. Essa mulher, repito, eu não sei o que ela fez há 18 anos. O fato é que agora ela está sofrendo e sofrendo muito. Ela está lá na sinagoga. Também não sabemos se ela vai todo dia ou só foi aquele dia. O fato é que ela está ali praticamente inútil para aquela sociedade. Quem sabe ouvindo as pregações, participando da liturgia do culto, ofertando. Isso pode acontecer. Hoje nós temos, irmãos, muita gente nessa situação. Inclusive, não apenas aqui na nossa, mas isso é um problema de todo. Ou você é crente e é fiel à palavra, ou você está sujeito a isso. Tem muitas pessoas que sofrem com o abuso do inimigo nas suas vidas porque permite, né? É o que a gente chama de pé na igreja, pé no mundo. Pessoas com a vida torta diante de Deus, pessoas com pecados não confessados, vivendo com mágoas no coração, com pensamento de vingança, falta de amor com o próximo, amargurado de coração, duro de coração, indiferente com a dor do próximo, desobediente ao evangelho. Tudo isso são situações que vão baixando a sua imunidade espiritual. O inimigo vai achando ali coisas, primeiro para te acusar, depois para te endurecer. Ele vai tirar a tua sensibilidade de amor ao próximo. Dado momento, no auge do seu endurecimento de coração, você vai olhar para um e vai dizer, bem feito. Olha, isso acontece e pode acontecer. Então nós temos que olhar para o caso dessa mulher e pensar, será que nós também não estamos dando lado? A obra de Satanás, irmãos, é atingir o ser humano. O, o nosso inimigo pode afrontar frente a frente o nosso Deus? Não, não tem a mínima condição. Então ele faz o quê? Eu tenho ensinado isso para a igreja. Ele ataca o nosso ponto frágil. Já disse isso outras vezes. Eu fico, às vezes, vendo na televisão, Olimpíadas,
pessoas disputando aí karatê, muay thai, jiu-jitsu, qualquer uma luta marcial. E eu vi uma luta, eu acho que é um Muay Thai, em que um atleta atingia a canela do outro atleta, mas atingiu de tal maneira que o outro começou a mancar na hora. Ou seja, o que atingiu falou, eu consegui atingir, tá mancando. Sabe onde foi os próximos golpes? Só naquela canela. Porque é o ponto frágil do lutador. Então o inimigo vai olhar, ele vai tentar ah, atingir sua vida espiritual. Não conseguiu, você está firme. Aonde que eu posso tentar? E o filho dele, e a filha, e as netas, e os netos, e o meu pai, né? Nossos pais que também são idosos. Como é que eu vou fazer para frear essa irmã, esse irmão? Como é que eu faço para ele não mais ir na Nibs? Porque se ele for na Nibs e o pastor Marcos vai pregar, ele vai ouvir, ele vai se arrepender, ele vai corrigir a vida. Como é que eu faço para ele não ir mais? Quem sabe mais uma dorzinha de cabeça? Quem sabe eu vou armar uma fofoquinha aqui? Quem sabe eu vou magoar ele aqui? Já parou para pensar nisso, irmãos? Estratégia do inimigo? Se você olhar os grandes estrategistas militares da nossa atualidade, ou biblicamente, Davi foi um grande estrategista. Como é que faz? Como é que Davi conseguiu conquistar a cidade dos Jebuseus? A cidade dos Jebuseus, que nós conhecemos hoje como Jerusalém, fortemente, muros, muralhas, ninguém podia derrubar as muralhas. Como é que eu faço? Ele começou a olhar e começou a pensar: bom, mas eles têm água e a água do esgoto sai dos muros. Se sai, então tem que entrar. Eu vou no mesmo caminho que sai. Essa estratégia de Davi é uma estratégia Davi 1000 anos antes de Jesus, só para vocês se colocar na história. Se a água sai, eu estou vendo aqui a aguinha escorrendo das muralhas, então eu consigo entrar. E ele conseguiu achar um antigo canal de água, do qual eu tive o privilégio de passar também, bem apertado. Eu confesso que em alguns lugares eu quase não passei. Mas ali passou os primeiros soldados e simplesmente esse lugar deu no meio do pátio da cidade e ali eles tomaram Jerusalém. Ou seja, Davi usou uma estratégia de infiltração. O inimigo usa a mesma estratégia, irmãos. Essa mulher não estava doente, ela tinha uma vida normal, mas dado o momento, alguma coisa aconteceu e que ela permitiu então que aquele inimigo a atormentasse e isso foi humilhando ela por todo esse tempo. Milhões de pessoas são encurvadas nos nossos dias. Talvez você conheça algumas pessoas encurvadas, então, como eu disse, pelo álcool, pelas drogas, pela ira, pela mentira, pela imoralidade sexual, por tantas coisas. O inimigo vai humilhando a pessoa. Irmãos, como é degradante quando o inimigo age na vida de alguém. Você já deve ter visto em moradores de ruas, bêbados, drogados. Eles ficam ali, nem parece ser humano. Fede. As pessoas passam, não querem nem conversa. Algumas, por misericórdia, sei lá, por desencargo de consciência, joga até uma moedinha, R$ 1, R$ 2, mas não quer abraçar. Nenhuma pessoa em sã consciência olha ali para um morador de rua, olha ali para alguém que está bêbado, alguém que está violento, alguém que está todo. Vem cá, meu irmão, não quer não. Não quer não. Até abraço. Primeiro vamos levar no barbeiro, cortar essa barba, vamos dar uma roupa limpa, aí eu vou abraçar, que aí vai ser um ser humano. Não é assim. O inimigo vai. E não é rápido, irmãos. Isso que é o grande segredo do inimigo. Nenhuma infiltração, seja militar ou seja do próprio inimigo, acredite em mim, não é assim, ó. É lento, é uma palavrinha, é um sentimento, é um pensamento, é uma desconfiança, é um esfriamento, é um recuo. Hoje, amanhã, é lento. Você não percebe. Esses dias eu comparei a ação do inimigo com a picada na muriçoca. Tu já viu quando a muriçoca te, né? Quando é que dói? É quando ela está tirando já o tubo de extração. É quando ela está indo embora. Quando ela senta ali, ó, quietinho, você não vê nada. Quando dá aquele ardor que você vai dar um tapa nela, é porque ela já está saindo, indo embora. Muitas vezes você erra o tapa. Vez por outra você acerta. Aí você vê a quantidade, e eu chego a me admirar com isso, a quantidade que aquele bichinho consegue tirar de você de sangue. Mancha a tua roupa, a tua pele de sangue. O inimigo é assim.
Ele senta perto de você, ele vai infiltrando pensamentos, irmãos, sentimentos, e você vai nutrindo aquilo. Por quê? Porque você não tem uma boa visão espiritual. Você olha, está repreendido. Eu acho que o irmão está falando mal de mim. Está repreendido, não é não. Mas você fala, eu acho que está mesmo. Aí o inimigo diz, peguei. É ali, ó. Por quê? Porque nós também verbalizamos. E aí começam as intrigas, começa. Isso acontece em toda a área de trabalho, área de saúde. Eu acho que eu estou doente. Como que você acha que está doente? Vamos orar. Quando você está doente ou está doendo alguma coisa, vamos orar. Não se deixa abater. É claro, irmãos, que doença, doença, doença. Mas sabe aquele sentimento, estou tão cansado. Eu trabalhei tanto essa semana, acho que eu não vou no culto de domingo, não. Eu vou assistir na internet. Eu, sinceramente, tá faltando isso aqui, ó. Para mim cortar a internet. Tá faltando isso aqui, ó. Mas muito pouco mesmo. Vou orar, é um sentimento que nem Cláudia sabe disso. Mas falta isso aqui para mim gravar apenas. Você que está me assistindo de casa, eu vou gravar. Eu vou gravar e vou editar e só vou lançar na segunda-feira, terça-feira. Não é possível. Os doentes vão ficar em casa. Tem gente que não pode vir mesmo. Mas tem gente que tá dor nas costas, uma canseira, né? Aí olha pro tempo. Ih, rapaz, olha a nuvem, vai chover. A nuvem tá em Camaçari. Mas olha, o tempo tá fechado, né? Pois é. Mas quando é para ir no mercado, quando é para receber qualquer benefício, quando tem festa, quando tem confraternização, aí vem todo mundo. Aí não tem tempo, vem até a pé, vem dar um jeito, vem. Então nós somos assim, irmãos. Nós vamos permitindo esse esfriamento, essa recua. Hoje não vou ler a palavra de Deus, não, porque eu leio amanhã, e amanhã não lê, amanhã tem coisa. Né? O Instagram, o Facebook, o TikTok, qualquer outro meio ali, você fica no telefone preso horas. Você quer ver como é que vai lá no histórico, vê lá o tempo de utilização de cada um desses redes sociais. Quanto tempo você ficou lá no Instagram? Horas. Horas. Aí vê o gatinho, ó, o gatinho miando, ó que legal. Fulano, olha aqui, olha, o cachorrinho. Você compartilha coisas completamente inúteis. Cadê? Aqui, graças a Deus, nós temos algumas irmãs aqui que compartilham, inclusive, o culto. Eu já. Deixa para lá. Enfim, nós damos lados para isso. Nós perdemos tempo e nós vamos recuando, irmãos. É o perigo. E essa mulher, a gente não sabe como é que foi, mas o fato é que, dado momento, ela se viu agora presa por esse inimigo. É claro, irmãos, que essa mulher desejava ser curada. E ela procurou Jesus. A gente não pode dizer que ela procurou a sinagoga, porque ela foi lá e Jesus estava lá. Ela superou então as suas limitações. Ela foi ao encontro de Jesus. Se você tem um problema, busque Jesus, busque a palavra de Deus, busque, quem sabe, a sua liderança. Olha, eu estou com problema, eu estou desanimado, eu estou. Busque, não se feche, não acho que isso é normal. Aquela mulher então foi atrás e ela foi visualizada por Jesus, porque ela foi atrás, e Jesus, então, que é o nosso libertador. Jesus, no verso 12, viu aquelas mulheres na sinagoga, distante, e Jesus viu, não importa onde você está, guarde essa informação. Você pode estar em pecado, você pode ter feito. Jesus está vendo você. Ele viu aquela mulher, chamou aquela mulher, e vendo-a, chamou a si. Mulher, você está livre da sua enfermidade. Jesus não disse por que você errou. Por que você. Não, não fez nada disso, não. Jesus vai pegar você que quer ser curado, você que quer ser libertado, você que quer de volta. Ele não vai te questionar por que você fez. Até porque ele sabe, né? Até porque ele viu no dia que você fez, na hora que você fez. Não é isso. Ele não é um ser humano. Nós vamos questionar, mas por que você fez isso, menina? Por que você fez isso? A gente questiona, não é isso? Em vez de ajudar, primeiro a gente questiona. Jesus chamou aquela mulher e disse: você está livre ali. Jesus chamou ela para perto com toda a autoridade.
E é claro, irmãos, que essa é a missão de Deus, libertar o mundo da escravidão. E essa também deve ser a missão da igreja, levar a palavra que liberta. Não é a oratória do pastor, não é nada. Nós lemos a palavra e a palavra convence. A palavra de Deus fala através do Espírito Santo e é o Espírito Santo que de fato vai convencer a pessoa. A pessoa vai ouvir a palavra de Deus e vai dizer: tem razão, eu estou errado. E aí se corrige. Quantos haviam lá, naquela sinagoga? Tinha 100 pessoas? Não sei. Não sei quantos tinha lá. Quantos Jesus chamou? Ela. Só aquela pessoa. Dado o momento, o Senhor tem um encontro com cada um de nós. Aliás, nós já passamos por isso. E é por isso que é importante que você traga seu visitante aqui. O seu visitante, seu vizinho, seu colega, enfim, alguém da sua família, você pode até convidar. Venha. Ele vai dizer: não, uma hora eu vou lá. Quantas vezes? Não, semana que vem. Se você não convide, venha uma vez só. Se você não gostar, você não venha mais. Usa essa estratégia. Não é você que vai convencer, nem eu. Ele chega aqui, se o Espírito Santo falar com ele, ele vai voltar. Nós temos vários casos aqui. Cláudia, que está ali atrás. Quem mais, irmã? Fugiu o nome. A de rosa, aí, esqueci o nome. Me perdoe. É tu mesmo, Vera. Pronto. Que hoje eu fui conversar com a irmã Iracema. A cada 5 frases eu esquecia 3. Estou precisando ser de férias, né? Precisando de férias. Essas irmãs e alguns irmãos aqui trazem visitantes. É bom trazer visitantes. A pessoa ouve a palavra de Deus. Aquela mulher, então, estava no lugar certo. Ela chama, Jesus chama ela e Jesus já conhece o problema delas. Disse: você está livre da sua enfermidade. Aquela mulher, irmãos, endireitou as costas na hora. O inimigo, para encurvar aquela mulher, quem sabe levou tempo. Mas Jesus, quando faz o milagre, é na hora. Pôs a mão sobre ela e disse: olha, você está liberta. O Senhor também quer colocar a mão da libertação sobre nossas vidas. Pastor, mas eu já sou crente. Não estou falando de salvação, estou falando de libertação. Ou você acha que no momento em que você entregou sua vida para Jesus, o Espírito Santo entrou em você e agora você é santo, santo, santo? Não, 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 não. Não. A santificação depende de você. Eliminar os antigos vícios, os pensamentos. É você que tem que fazer isso. O pior e mais difícil foi Jesus que fez por você. Morreu na cruz, derramou seu sangue, pronto. Agora, crente, é com você. E que coisa difícil é se santificar. Que coisa difícil é dizer não para aquilo que é, no seu modo de pensar, é bom. Em todas as áreas. Sonegação, discussão, a inveja, a murmuração, a prostituição, enfim, tudo. Tudo. É difícil, irmãos. Porque você viveu com você uma vida toda. E você fazia aquilo. Mas agora, lendo a palavra de Deus, isso desagrada a palavra de Deus. E você tem que dizer não para você. Como é difícil. Eu sei disso. Eu estou aqui desde o quê? Vai fazer um mês já, né? Que eu firmei um propósito de redução de peso. E eu só vou voltar a comer massa só em 31 de dezembro de 2025. Que ele tenha misericórdia de mim. Aí João, de manhã, faz aquele misto quente na torradeira lá. Para o cheiro. Eu tenho que sair dali, irmãos. A tremedeira. Então eu não como nem macarrão, nem a minha noite está aqui. Estou fazendo certo, então. Mais ou menos. Que eu envergonho minhas nutri, né? As minhas nutri não quer dizer, pastor não é meu paciente, não, não. Porque eu começo bem, cara, mas dessa vez, minha irmã, de púlpito, ó, misericórdia, Senhor. Só vou voltar a comer massa agora, porque eu preciso dizer não para mim. Né? Uma série de dificuldades. Não é só uma estética, não. Não é só porque a camisa não fecha o botão, não. Se fosse só isso, eu mandava fazer uma camisa grande. Não tinha problema, não. Eu já estou usando 6. Para usar 7 e 8, manda. Eu tenho aqui, eu conheço uma pessoa que faz camisa. Pode mandar. Mas não é só estética. Eu entendo que eu preciso me cuidar. Então dizer não para você mesmo é tão difícil, irmãos. Tem uma hora que você se autoconvence. Sabe qual é a pior coisa? É você dizer assim: rapaz, eu trabalho tanto.
Não é possível que eu não mereça comer uma vez. O que tem? Essa é a pior das falas. E outra, irmãos, não é uma questão de fazer isso na frente de Gilson e de João, não. Eu e a geladeira. Quando eu abro ela para pegar água, tá tudo lá. Aí o queijo já dizendo, vem, vem. Pudim. Esses dias Gilson fez uma lasanha, irmãos. A lasanha ficou olhando para mim e eu aguentei ela. Agora eu tô até mais orgulhoso comigo mesmo. Uma lasanha, eu consegui. E João me torturou durante 5 dias. Vai comer o quê, João? Lasanha. Rapaz, e eu comendo o quê? Salada. Alface, velho. O estômago fazia barulho. E aí me via o pensamento, mas só um pedacinho? Um pedaço vai matar você um pedacinho? E eu dizia, não. E a gente tem que ser turrão nisso. Não vou fazer e não vou fazer. Morda a língua, faça qualquer coisa. Não minta, não engane, não murmure, não fale mal, não peque, não olhe pornografia. Não, não, não. Porque fazendo isso agrada o Senhor. E cada vez que você vence um pecado, você fica mais forte. Quando vem lasanha agora, nem se vinha a bolonhesa, o que eu mais gosto, eu vou resistir. Por quê? Porque eu já resisti a 4 queijos, já resisti a... Então eu vou resistir. A gente vai se fortalecendo. É que nem musculação. À medida que você está puxando ferro, quanto mais você puxa, bom, agora 1 quilinho não é nada, porque eu já puxei 1 quilo, agora eu estou puxando 4 quilos. Não é assim que a gente faz? Deus nos dá a força necessária para que a gente vença. Mas fechando então o meu raciocínio, indo lá para o verso 13, um pouco mais, ela glorificou o Senhor assim que recebeu a cura. Você, quando tem recebido a cura, você que tem recebido os livramentos, você que tem recebido o salário mês a mês, você que tem vencido pagar as contas, você tem glorificado a Deus? Ou você falou assim, é eu que estou conseguindo pagar? Você não paga nada. Se Deus não quer, a Bíblia diz que sem Ele, nada nós podemos fazer. Essa mulher glorificou, ela reconheceu o milagre. Ela agora estava liberta e ela agora pode adorar o Senhor. Um dos problemas da humanidade é a ingratidão. Não importa o quanto eu faça, sempre você vai achar um jeito de me criticar. Assim nós vamos com Deus. Deus. Lembra que quando Lázaro morreu e Jesus chegou depois de 4 dias, as pessoas disseram, olha, esse que amava Lázaro, não podia esse chegar antes? Sempre vai ter gente. Sempre vai ter gente. Jesus aqui cura essa mulher no sábado, e é claro que a oposição vai dizer, quando ele colocou aqui, Jesus respondeu, hipócritas, no sábado, vocês também não soltam os seus animais? Porque assim, se não é para trabalhar, não é para trabalhar, não é? Se é para seguir a lei, o Shabat é não faça nada. Então, abrir a porta do curral e tocar o gado para fora, isso é trabalhar. Mas eles faziam isso. Mas criticaram Jesus. Irmãos, até mesmo dentro das nossas sinagogas atuais, dentro da nossa igreja, sempre vai ter gente que vai te criticar. Ontem eu tive reunião com a liderança, hoje eu vou ter uma série de reuniões com lideranças e com os ministérios. Eu tenho dito, se prepare, porque as lutas virão. Né? Nós temos aqui Vânia, que assumiu agora recentemente a cantina. Eu disse, Vânia, seja forte, porque vai vir pedrada de tudo que é lado. Gente que nunca tirou uma pedra em você, já está separando um montinho. Está igual o Davi, né? Separando as pedrinhas. A gente recebe pedrada, não sabe nem por quê. Ah, por quê? Ah, porque curou a moça no sábado. Tem tanto dia para curar, por que no sábado? Gente, vocês também não fazem. Por isso que Jesus disse. Vocês não soltam seus animais? Para dizer que eu não posso curar. E ele usa uma expressão, vamos ver se nessa versão está aqui, verso 16. Não convinha soltar da prisão no dia de sábado esta filha de Abraão. Você sabe por que Jesus disse que ela era filha de Abraão? Porque os homens daquela sinagoga diziam, nós somos filhos de Abraão. Ou seja, se colocando mais do que eles. E o que Jesus disse, ela também é igualdade, ela também é tão filha de Abraão quanto vocês. Vocês podem alimentar o gado. E a filha de Abraão, ou seja, um de vocês não pode ser cuidado? Então, irmãos, nós sofremos individualmente críticas no trabalho, na família. Se você é líder ou se você simplesmente, só porque você é crente, você recebe críticas só porque você é crente. Fique firmes.
A maioria das críticas são de hipócritas. Ah, mas quando a gente faz da sopa, aqui, quando o grupo de missões vai ao fim da linha, leva café, fica dando café para esses vagabundos, para esse morador de rua, porque não são eles seres humanos? Eles não precisam comer? Eles não têm, claro, uma prisão ali do inimigo, do vício, mas eles não têm que comer? Têm que comer. E vamos falar a verdade, irmão, não pesa nada, é gostoso você servir o próximo. Principalmente quando aquele próximo ele não pode socialmente, ele não pode economicamente te retribuir, porque ajudar alguém que tem condição financeira é ótimo. Você dá o dinheiro já pensando, ó, ou seja, se eu ajudar alguém que é mais rico que eu, o cara tá me devendo, automaticamente tá me devendo. Ainda que você não diga, mas ele sabe que você ajudou ele. O dia que eu pedir alguma coisa para ele, ele não vai ter que dizer como dizer não. Ajudou. Mas quando você ajuda uma pessoa que não tem como, é maravilhoso. Principalmente quando você faz isso de maneira anônima, não alardeando. Né? Esse ano, em nome de Jesus, nós vamos levar boa parte da igreja, se não todas as pessoas, na madrugada com Deus. Promessa de púlpito. Inclusive o irmão Josué, que é um dos líderes madrugada com Deus, me puxou minha orelha. Gravou uma mensagem. Sexta-feira agora foi a primeira madrugada com Deus que aconteceu aqui em Salvador. E ele gravou um vídeo. Eu passei vergonha. Ainda bem que eu não mostrei para ninguém. Pastor Marcos, cadê a Libes? Olha aí, era para você estar aqui. Deus do céu. Dei um joinha para ele assim, bem com vergonha. Quase coloquei aquela carinha de vergonha assim, sabe? De fato. Esse trabalho de ajudar é maravilhoso. Mas sempre vai ter quem criticar. Uma vez eu tive na madrugada com Deus, jogaram água. Esse saquinho de geladinho com água. A gente, ali bem na esquina da Barra, no hotel da Barra ali. Hoje tem um ponto de ônibus. Antigamente você ficava lá no pé do prédio, ali, as pessoas no papelão, debaixo da marquise. E você não pode pisar no papelão do morador de rua, porque o papelão é a cama dele. Então, eles ficavam abrigados debaixo da marquise e a gente de amarelinho pro lado de fora. É só pacote na cabeça. Pá! E eles gritavam: para de alimentar esses vagabundos, é por isso que eles não saem daqui, na porta do meu prédio. Sempre vai ter quem critique. Sempre vai ter. Mas muita gente buzinava, passava com os carros buzinando. Parabéns! Né? O pessoal da Polícia Militar sempre nos apoiou. Ia na Barão de Cotegipe. Os caras, querem que acompanhe vocês? Não, não, tá tranquilo. Não, eu vou ficar aqui. Aí ficava de longe. Nunca aconteceu nada. Nunca aconteceu. Então há quem critique. Sempre vai ter. Não importa o bem que você faça. Faça para Deus. O Senhor libertou aquela mulher. E aqueles homens não entenderam e Jesus teve que chamar eles de hipócrita. Hipócrita. Eu quero então, nessa manhã, finalizar essa minha ministração fazendo com que você pense, irmão. Essa mulher contraiu um espírito. Nós aprendemos aqui que nós que fomos comprados, lavados, remidos pelo sangue de Cristo, ele não pode nos habitar. Mas as pessoas à sua volta que ainda não tiveram a oportunidade de entregar sua vida para Jesus, elas podem. Elas vão. E o inimigo não pode literalmente entrar na sua vida, mas ele pode te oprimir com pensamentos, com sentimentos, né? com canseira, com cansaço. Né? Então veja, você tem que fazer uma alta avaliação, cada um de nós, uma alta avaliação na nossa vida. Como é que eu estou espiritualmente? Olha, como é que eu sei que estou bem alimentado? Como é que você sabe, Genildo, se você está bem alimentado? Não sinto fome. Minha saúde está boa, não estou, né? Agora, tu já passou fome? Quem já passou fome aqui? Levanta a mão. Fome. Não, eu não estou falando vontade de comer coisa boa. Fome. Fome, fome, fome. Alguém já passou fome? Quem já passou 2 dias sem comer nada? Nunca fizeram jejum, gente? Não, porque quem faz jejum sente fome. Pronto, ali, ó. Fome tem cara feia. E quando você começa a ficar com fome, primeiro sintoma da fome qual é? Além do estômago roncar, dor de cabeça. Dor de cabeça, tremedeira, fraqueza. Tanto é que quando alguém começa a tremer e alguma coisa, tu comeu alguma coisa? Qual foi a última vez que você se alimentou? A primeira pergunta de um médico, de um socorrista é: quanto tempo que você fez a última alimentação? Quando você fica sem se alimentar da palavra de Deus, também você fica fraco. Também te dá dor de cabeça, em outros sentidos, para dar dor de cabeça.
também te dá tremedeira, também você fica fraco das pernas. É isso, irmãos. Vamos fazer um auto-check. Eu estou me alimentando? E aqui eu quero abrir um parênteses para falar sobre a questão da alimentação. A fonte da alimentação é a palavra de Deus. Amém? Pronto. Se vocês são membros dessa igreja, devem se alimentar daquilo que é pregado aqui. Amém? Amém. Pastor, mas a internet está aí. E o tio Nicodemos está aí. Qual mais? O outro? Hernandes Lopes. E tem tantos pregadores por aí. Sabe que a minha orientação? Se você tiver convicção na palavra, assista. Mas cuidado. Eu disse, acho que há 2 domingos atrás, que a internet está aberta para qualquer maluco falar o que quiser. O que quiser. Então, se alimente primeiro da palavra. Se alimente daquilo que é ensinado aqui. E você, quando for olhar, olhe com um olhar atento. Olhe tudo e sabe o que você vai reter. Porque senão, meus irmãos, um fala uma coisa, fala outro, fala outro, fala outro. Olhe, julgue. Hoje, falando com a Pro Iracema, falando sobre algumas pessoas, inclusive de renome, pessoas importantes, pessoas que eu conheço pessoalmente, não vou citar o nome aqui, mas doutores em teologia. Doutor. Às vezes fala cada bobagem. Você fala, não é possível um negócio desse. Então, olhe, se alimente da boa comida. Vir para a igreja uma vez por mês não é se alimentar, irmãos. Você não consegue comer uma vez por mês, né? Tem gente que come 3 vezes por dia. Eu estou tentando fazer 2 alimentações só por dia. E ontem eu cometi um erro fatal. Eu me alimentei muito cedo. Então você come aí, tipo, 7 horas. E aí fui ler a palavra, começou a me dar sono. Aí 10 horas, sabe o que acontece? A comidinha que eu comi às 7 horas, 10 horas, gente. E aí dorme como? Dando para lá e para cá, toma água. Aí fui obrigado a tomar um café com leite. Então veja que se você não se alimentar de uma palavra que dá sustância, não dá para você ficar aqui pegando aperitivinho. Vou ler um versículo bíblico agora. Não, eu vou. Não, irmão, não dá para você vir no culto uma vez por mês. Não dá para você ler uma. Pega um texto, pega ali uma carta, pega ali um evangelho e faça uma leitura, como nós fizemos aqui, ó, detalhe por detalhe. O que é sinagoga? Por que ela vai mastigando? Tá aí a Nutri que diz que a gente não pode comer muito rápido, né? Quantos mastigados tem que dar, irmão? Quantos mastigados tem que dar para o alimento fazer efeito? Quantas? 30. 30? Quem é que faz isso, irmão? Mas faça. Ó, mastigue bem a palavra. Devagarinho. Ela falou 30 até rindo, né? Que ninguém faz isso mesmo. Imagine, mordi um pedaço de maçã. 1, 2, 3, 4, 5, 15, 18. Engole logo, né? Mas faça isso com a palavra de Deus. Irmãos, leia, pega outra versão. O que Almeida Corrigida diz, o que a NVI diz, o que a NTH diz. Mastigue isso. Seja curioso. O que ele está dizendo? Por que ele está dizendo? Ah, irmãos, você vai ficar espiritualmente forte. E quando vir qualquer tentação, qualquer opressão, qualquer ação do inimigo, a flecha bate e repele. Não entra. Os dados inflamáveis não entram em você. Mas quando você está frágil, você fica dodói espiritualmente. Qualquer coisa te abate. Qualquer coisa vai deixar você fragilizar. Eu não vou mais. Porque falaram ou porque não falaram. Espiritualmente. Essa mulher estava inutilizada. Seja útil na obra do Senhor. Tenha uma função. Participe do ministério. Vista a caminho desse ministério. Se dedique. E você não vai ter tempo nem de pensar, nem de ver. E você se alimentando o inimigo. Mas, ó, vou deixar essa irmã para lá. Vou deixar essa irmã para lá. Vou deixar Nips para lá. Lá não dá, não. Porque aqueles crentes lêem a Bíblia. Aqueles crentes. É assim que funciona. Abaixa sua cabeça. Vamos orar. Confesse a Deus. Olha a Deus. Diga, Senhor, eu preciso mudar. Talvez alguns pontos aí na minha vida. Eu estou me sentindo frágil espiritualmente. Eu estou vendo muito defeito nas pessoas. Eu estou criticando muito. Significa que eu estou fragilizado espiritualmente. Eu preciso blindar aí a minha vida para que eu não fique vendo, para que o inimigo não fique soprando no meu ouvido coisas. Pai, em nome de Jesus, assim como o Senhor fez um milagre naquela mulher, assim como o Senhor enxergou ela de longe e chamou para si, chame, Senhor, também aqueles que precisam, ó Deus, ter uma blindagem maior espiritual.
a começar de mim, Senhor, para que eu tenha, Senhor, total comunhão e uma visão inteiramente espiritual. Não deixe, Senhor, que as dificuldades dessa vida, que esse mundo, ó Deus, me distraia e tire o meu foco, que é a palavra do Senhor. Assim também com as suas ovelhinhas, ó Deus. Não deixe, Senhor, que as lutas no nosso dia a dia, as tribulações que o próprio inimigo levanta para tirar a nossa atenção. Antes, Senhor, que nós tenhamos uma visão de que tudo aqui é passageiro. Tudo aqui é passageiro. O que mais importa é adorar e servir o Senhor, é engrandecer o seu nome, é ser servo fiel em todas as coisas, porque fazendo assim o Senhor se agrada. E naquele grande dia, quando nós teremos que passar o Jordão, Senhor, o Senhor vai nos receber, e cada um vai receber conforme o seu trabalho, receberá o seu galardão, Senhor. É isso que importa. Esse mundo não é a nossa casa. O Senhor, quando orou ao seu pai, o Senhor disse: eu não sou desse mundo, e eles também não são. De fato, nós não somos pertencentes a esse mundo, a esse sistema, Deus. Nós temos o nosso nome escrito no livro da vida. Não deixe, Senhor, que as sutilezas, que os problemas, ó Deus, desse mundo nos distraia. Abençoe a cada um, abençoe aqueles que estão nos assistindo, Senhor, para que a gente possa ter o foco tão somente na sua palavra, na obediência da sua palavra. Assim a nossa família será feliz, assim o nosso coração está completamente inclinado para as suas coisas. Assim nós estaremos buscando em primeiro lugar, ó Deus, o reino dos céus, a justiça, ó Deus, e todas as demais coisas nos serão acrescentadas. Assim nós oramos, pedindo perdão, Senhor, quem sabe se nós estamos negligenciando. Senhor, se nós já permitimos que o inimigo estivesse agindo ou esteja agindo, Senhor, expulse ele. Expulse ele do meu casamento, expulse ele da minha casa, dos meus negócios, expulse ele, Senhor, quem sabe do convívio dos meus filhos, netos, parentes. Tira, Senhor, o inimigo e me deixa, Senhor, novamente levantar a cabeça e olhar para o alto, que é o Senhor Jesus. Assim eu oro, agradeço em nome de Jesus. Amém, irmãos? Nós vamos então. É o que, Jesus? Que eu sou péssimo em mímica. João sofre comigo. Nós temos a cantina, vamos ficar de pé, vamos louvar o Senhor. E hoje nós temos. Tem quantas quentinhas lá? Hoje tem almoço, tem feijoada.